Só para dar então uma visão resumida de tudo que a gente viu até agora, considerando as duas visões. De acordo com o arminianismo, a salvação é realizada através da combinação de esforços de Deus, que toma a iniciativa, e do homem, que deve responder a essa iniciativa. A resposta do homem é um fator decisivo, determinante, e Deus tem providenciado salvação para todos, mas sua provisão só se torna efetiva, eficaz, para aqueles que, de sua própria vontade, sua própria livre vontade, escolhem cooperar com Ele e aceitar a sua oferta de graça. No ponto crucial, a vontade do homem desempenha um papel decisivo. Dessa forma, é o homem e não Deus que determina quem será o recipiente do dom da salvação. Este era o sistema de doutrina apresentado na remonstrância, que foi aquele documento dos arminianos, e rejeitado pelo Sínodo de Dort por não ser bíblico. E a visão que a gente tratou nesses 4 dias, em resumo, a salvação é realizada pelo infinito poder do Deus Trino, ou seja, da Trindade. Nós vimos que cada pessoa participa ativamente dessa salvação. O Pai escolheu um povo, o Filho morreu por ele, e o Espírito Santo torna a morte de Cristo eficaz para trazer os eleitos à fé e ao arrependimento. Desse modo, fazendo-os obedecer voluntariamente ao Evangelho. Todo o processo, eleição, redenção, regeneração, etc., é obra de Deus e é operado tão somente pela graça. Dessa forma, Deus e não o homem determina quem serão os recipientes do dom da salvação. Esse sistema de teologia foi reafirmado pelo Sínodo de Dort em 1619 como sendo a doutrina da salvação contida nas Escrituras. É o sistema apresentado na Confissão de Fé de Westminster, na Confissão de Fé Batista de 1689 e em todas as confissões reformadas. Na época do Sínodo de Dort foi formulado em 5 pontos, em resposta aos pontos dos arminianos na igreja da Holanda, e tem sido desde então conhecidos como 5 pontos do calvinismo. Então, em resumo é isso. Eu gostaria de lembrar mais uma vez, se nós observarmos esse resumo, inclusive a ideia que eu tinha trazido dos 5 solas, nós vemos que, conforme toda essa explicação que foi dada aqui, sendo a salvação obra exclusiva de Deus, um homem apenas recebendo, nós vemos muito claramente a ideia do soli deo glória, ou seja, toda a glória seja dada somente a Deus. Nós vemos a ideia clara da justificação apenas pela fé e não por alguma obra que tenha feito Deus escolher a pessoa. Da mesma forma, a salvação apenas pela graça, que se enquadra exatamente na condição da fé, não por causa de algum mérito, mas como um presente imerecido de Deus, através de Cristo, solos Cristos, ou seja, mediante aquele sacrifício que é eficaz e que salva todos aqueles por quem Ele morreu, e o solo Escritura, que foi a nossa base durante todo esse estudo, ou seja, todas as afirmações que foram feitas aqui foram trazendo as várias bases para que ficasse claro que não foi algo que de repente Calvino ou qualquer uma daquelas pessoas, aquele grupo, tenha trazido como uma novidade, mas que eles de fato olharam para as Escrituras para chegar a essas conclusões. Na apostila, depois vocês podem dar uma olhada, eu coloquei alguns efeitos, porque alguém pode se perguntar, tá bom, a gente estudou tudo isso e tal, mas e daí, se eu quiser seguir uma linha ou outra? Então, eu acho que não vai dar tempo, não sei, acho que... Quanto tempo que nós temos, Marcelo? Eu acho que dá, né? Vou ler alguns pontos aqui, mas é interessante isso, porque eu cheguei a falar um pouco sobre isso. O primeiro ponto que eu coloco é que o próprio fato de nós estarmos estudando a palavra de Deus já justifica a gente fazer isso. Não é uma perda de tempo, nós estamos apenas buscando conhecer a vontade de Deus. Mas existem alguns pontos que podem ser considerados efeitos, dessas doutrinas. Se você de fato passar a acreditar nisso, você reconhecer que as Escrituras ensinam essas coisas, isso de fato traz um fruto na sua vida.
Um deles é que essas verdades te fazem admirar a sua própria salvação. Aqui eu coloco esse texto aqui, eu peguei de falas do pastor John Piper, né? Ele disse isso: depois de escrever a grande salvação, Paulo orou na última parte desse capítulo para que o efeito daquela tragédia fosse a iluminação do coração. Todos os motivos de vanglória são removidos, há muita alegria e gratidão. Essa visão, diferentemente do arminianismo, que de alguma forma coloca um pouco da responsabilidade da salvação no homem, por mais que ele diga que seja algo mínimo, essa visão ela elimina completamente qualquer pretensão do ser humano quanto à sua própria salvação. Outra coisa, essas verdades fazem com que eu veja todas as coisas à luz dos propósitos soberanos de Deus. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre e sempre. É aquela ideia que eu falei em algum momento, quando eu falava sobre a ideia da predestinação, de que quando você entende que tudo o que está acontecendo tem um porquê, isso te traz segurança. Você sabe que mesmo aquela dificuldade que você pode estar passando, ela vai redundar em alguma coisa que vai até contribuir para o seu bem. E da mesma forma isso vai glorificar a Deus. Então é diferente de você viver como uma pessoa incrédula que acha que tudo é fruto do acaso, que tudo que está acontecendo é como se fosse um acidente. Não, tudo está sendo controlado por Deus. Isso te traz segurança. Outra coisa, essas verdades nos enchem de esperança de que Deus tem vontade, direito e poder de responder às súplicas para que as pessoas sejam mudadas. Eu dei um exemplo naquele dia, não sei se foi ontem, em relação a essa questão da oração, de que se a pessoa, se todas as pessoas, elas têm esse livre-arbítrio que o próprio Deus se sujeita a ele, de uma forma que ele tem que respeitar a vontade da pessoa, ao invés de poder atuar livremente, soberanamente, a própria oração, nós não poderíamos orar pedindo que Deus mudasse o coração de uma pessoa, porque ele, teoricamente, teria que respeitar a decisão dela. Então, através dessas verdades, nós vemos que Deus, de fato, ele tem essa liberdade, ele tem essa soberania de poder realizar essa obra conforme a sua vontade. Outro ponto que geralmente é usado como uma acusação é a ideia do evangelismo, né? Como eles dizem que se as pessoas já estão salvas, não é necessário que se faça nada a respeito, elas vão ser salvas de qualquer forma. Mas nós até falamos sobre isso. O evangelismo é, de fato, essencial porque as pessoas precisam ouvir. E a eleição, a salvação, a eleição ela é para que as pessoas sejam salvas. Então elas precisam passar por aquele processo, nós vimos na imagem, todo aquele processo. Uma pessoa, mesmo sendo eleita, ela não passa de um degrau para o outro de uma vez. Ela precisa passar por todo esse processo. Isso envolve ouvir da palavra de Deus e receber esse chamado externo para que o Espírito Santo faça o chamado interno do seu coração. Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, mas eu vou só ler um pouco dessas afirmações para que não haja dúvidas sobre isso, né? Geralmente, por haver essas questões mais controversas, principalmente com relação à eleição ser uma coisa direcionada só a alguns e a morte de Cristo também ser efetiva só com alguns, o calvinismo ele, de fato é muito atacado, né, pelas pessoas, principalmente no primeiro momento. E é importante, então, assim como teve no primeiro dia que eu falei sobre os mitos que são falados sobre Calvino, que são criados sobre a pessoa de Calvino, existem também mitos quanto ao calvinismo, a essa visão que a gente tratou até aqui. Então eu vou estar lendo rapidamente eles para que, eu espero que com aquilo que foi exposto aqui, isso não se propague, que nós entendamos que não é desse jeito. O termo livre-arbítrio precisa ser definido para evitar confusão. Calvinistas poderão afirmá-lo ou negá-lo dependendo do que acham que você quis dizer. Isso algumas vezes leva a acusações de contradição. Foi o que eu disse no primeiro dia. Nós temos um arbítrio, ou seja, a capacidade de escolha no sentido de voluntariedade. A gente quer fazer aquilo, a gente escolhe porque a gente quer fazer. Mas existe um problema se nós pensarmos em liberdade no sentido de independência, como se tivéssemos o direito de escolher o que quiséssemos.
E a gente tratou sobre isso aqui. Além da própria questão dessa vontade, dessa capacidade de escolha, ela está sujeita à nossa natureza pecaminosa. Então ela não é totalmente livre das tendências. Então é o que ele mostra aqui. Dependendo do que você quer dizer com livre, você pode até entender que existe, mas na maioria dos casos é um conceito errado. O termo livre agência não é automaticamente o mesmo que livre-arbítrio, quando usado como calvinista. Ele é o termo calvinista preferido para livre-arbítrio, preferido de forma a evitar a confusão tratada no ponto acima. Então, calvinistas geralmente vão usar, ao invés de falar livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio, ele vai falar que tem livre agência, ou seja, ele pode agir conforme a sua vontade, só que dentro dessa condição pecaminosa. Então, dentro dessa condição que ele não nega de pecado, ele tem uma capacidade de fazer escolhas e agir conforme essa vontade. Outra coisa muito importante, calvinistas não acreditam que João Calvino era infalível. Ele é um pecador como qualquer um de nós. O que eu mencionei e falei que é relevante a gente considerar é que ele contribuiu muito para a igreja. Então ele tem que, como a própria Escritura fala, ele deve ser honrado, porque devemos honrar aqueles que merecem honra. Mas, se em algum momento nós vermos alguma coisa que ele disse que nós vemos que biblicamente não está de acordo, ele tem que ser rejeitado naquilo que ele disse, como qualquer pessoa, como qualquer um de nós aqui. A figura, diferentemente do que a Igreja Católica fazia, equiparando a Escritura com a própria autoridade daquelas pessoas, dos bispos e das autoridades eclesiásticas, a Reforma ela sempre enfatizou que a Escritura é a base. Então, ela é a base para o nosso julgamento, inclusive dos mestres, dos pastores e todos aqueles que trazem essa mensagem. Calvinistas acreditam na responsabilidade do homem, mas negam a capacidade de arrepender e crer no Evangelho. Os dois termos não são sinônimos. Calvinistas creem que a incapacidade do homem de arrepender e crer é causada pelo próprio pecado, e sua incapacidade não anula sua responsabilidade. É aquilo que eu cheguei a comentar, de que... E aqui eu vou ler até o outro ponto que eles complementam. Calvinistas não acreditam que os homens são fantoches, bonecos de madeira ou osso, mas seres responsáveis e tratados assim por Deus, mesmo quando decaídos. A ideia de que aquilo que nós estamos fazendo não é Deus que está fazendo a gente fazer. Se eu estou aqui falando agora, não é Deus falando, sou eu falando. Por mais que Ele trabalhe no nosso íntimo, mude nossa natureza, Ele faça essa ação interna, não é Ele que está fazendo diretamente as coisas como nós estamos fazendo, somos nós mesmos. Um exemplo é a própria questão da fé ou do arrependimento. Tomando o exemplo que a irmã citou ontem, quando Jesus se depara com aquela mulher que veio até ele com aquele problema de sangramento, ele fala da fé dela, da tua fé, porque de fato a fé é dela, não é uma fé de Deus, não é Deus que crê por nós, só que é uma fé que foi concedida por Deus. Essa é a ideia. A partir do momento que Deus concede a fé é da pessoa, mas foi Deus que concedeu, não foi a própria pessoa que desenvolveu essa fé. Outra questão, outro ponto, calvinistas não são fatalistas. Calvinistas acreditam que Deus ordenou o fim e também os meios para esse fim. Portanto, eles creem no evangelismo como meio de Deus, meio que Deus usa para cumprir a sua intenção de salvar os eleitos. Não é verdadeiro que os calvinistas acreditam que Deus salva o homem sem o evangelho. Calvinistas acreditam em oração. Então, é um ponto chave, né? Nós não acreditamos num destino cego e que não podemos fazer nada a respeito. Não. Ao mesmo tempo que nós acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas e que elas não fogem disso, Ele mesmo falou das nossas obrigações, daquilo que nós devemos fazer, e nós então participamos desse meio para que essas coisas se concretizem. E isso inclui tanto a oração como o evangelismo, porque faz parte desse plano de Deus. Calvinistas acreditam que é a obrigação dos homens arrependerem-se e crerem no Evangelho. Este é uma das disputas com alguns hipercalvinistas. Hipercalvinistas é uma ideia de que é um erro calvinista, né? Vamos dizer assim, quem passa do calvinismo, quem ultrapassa o calvinismo e acredita que pelo fato de Deus ser predestinado, você não precisa fazer nada. Isso é chamado de hipercalvinismo, porque ele pega alguma coisa que o calvinismo diz, só que ele ultrapassa. Ele
foge da Escritura. O que aqui diz é justamente o contrário. Existe de fato essa obrigação do homem de se arrepender e crer, e é isso que nós temos que transmitir a todos. Calvinistas acreditam que o Evangelho deve ser pregado indiscriminadamente aos eleitos e réprobos, ou seja, ímpios, os rejeitados, visto que não sabemos quem são eles, mas somente a Deus. Eu dei o exemplo lá do Pokémon lá, falei que a gente não tem como saber quem é o eleito, não tem um aplicativo que você vê quem é o eleito, então você tem que pregar para todo mundo, você não tem como descobrir quem de fato vai ouvir ou não, você deve falar a todos. Calvinistas, sem ter acesso ao livro da vida do Cordeiro, vem todo homem como potencialmente eleito e devem pregar o Evangelho a ele. É aquilo que eu já tinha falado, todo mundo, qualquer um pode ser de fato um eleito. Calvinistas não limitam o valor ou mérito, ou dignidade do sangue de Cristo, eles limitam a intenção do sangue para salvar qualquer um além dos eleitos. Então aquela ideia de que o sacrifício ele seria o suficiente para salvar a todos se essa fosse a intenção de Deus. Calvinistas não leem os 5 pontos em todos os textos da Escritura. Muitos dos maiores comentários bíblicos, amados e valorizados por vários cristãos, foram escritos por calvinistas. É uma ideia que talvez se pense, o calvinista ele só vai falar sobre isso, ele só vai falar sobre essa questão dos 5 pontos. Em todo o texto ele vai querer falar sobre isso. E eu acredito que a pessoa que vira calvinista, inicialmente, no começo ela vai até ser levada a isso, ela vai querer mostrar essas verdades para todo mundo. Só que o fato é que não é o caso, como ele cita aqui, são vários os escritores, os comentaristas bíblicos, e eles não vão se ater somente a essa questão, eles vão tratar de todas as questões que a Escritura apresenta. Calvinistas acreditam que os homens podem resistir ao Espírito Santo, eles acreditam que mesmo os eleitos podem resistir ao Espírito e fazem, mas somente até o momento em que o Espírito regenera seus corações de forma que não resistam mais a ele. É aquilo que já tinha falado. Calvinistas não acreditam que todos os homens são levados se debatendo e gritando irresistivelmente a Cristo. Nós acreditamos na graça irresistível. A vontade não é ignorada na salvação. Nenhum homem vem a Cristo involuntariamente ou se lamenta por ter sido trazido. Eu falei, existe uma mudança de natureza. Deus muda a natureza, havendo essa mudança de natureza, a nossa própria vontade vai ser de buscar a Deus e agradá-lo. Calvinistas não acreditam, esse é um ponto chave aqui. Calvinistas não acreditam que existam almas lá fora que querem ser salvas, mas não podem ser salvas porque não são eleitas. Eu acho que isso, tomara que ninguém ainda tenha esse pensamento. O que fica claro é que ninguém busca a Deus, nenhuma pessoa busca a Deus, ninguém quer a Deus. E é por isso mesmo que Deus precisa fazer essa mudança na essência da pessoa, para que ela passe a querer a Ele. Calvinistas acreditam na eleição incondicional, mas eles não acreditam na salvação incondicional. A não ser que o homem nasça de novo, ele não entrará no reino de Deus. A não ser que ele se arrependa, ele perecerá. A não ser que ele seja convertido, etc. Todas essas são as condições da salvação. Então, a eleição é incondicional porque é Deus que soberanamente escolheu pelas pessoas, mas escolheu para que elas passem por esse processo. Então, não é incondicional na salvação. Você, de fato, tem que passar por tudo isso gerado por Deus. Outro ponto que é o que diferencia do arminianismo, calvinistas acreditam que a regeneração precede a fé em Cristo. Não confundimos o termo regeneração com justificação ou salvação. O Espírito de Deus regenera o pecador eleito, capacitando a abandonar a sua vida em pecado e voluntariamente abraçar a Cristo, então ser justificado pela fé e salvo pela eternidade. Outro ponto, perseverança dos santos não significa que os calvinistas creem que podem levar sua vida sem qualquer referência ou observar o poder de Deus. Isso simplesmente significa que nós cremos que os cristãos provarão ser vencedores de acordo com 1 João 5, 4 e 5. Então, a ideia aqui é que, por exemplo, o arminianismo vai entender que você precisa perseverar nessa salvação, nessa salvação, para que alcance de fato a glorificação. O que o calvinismo aqui vai dizer é que chegar até lá é a prova de que Deus realizou isso na sua vida, e não alguma coisa que você precisou fazer. Alguns calvinistas usam a frase
redenção particular em oposição à expiação limitada, porque eles podem ver como a posição da redenção geral também limita a expiação, embora de uma forma diferente. Isso ela não realiza tudo que se pretende. Aquilo que eu mencionei, que se Cristo morreu por todos, mas todos não são salvos, existe uma limitação nesse sentido. Jesus teria pago pelos pecados de todos, mas mesmo assim alguns ainda assim seriam condenados, que de fato é uma contradição. Deus estaria punindo aqueles que Cristo já havia comprado. Então não faz qualquer sentido. Um último ponto aqui: embora os calvinistas creiam que a graça salvadora e o arrependimento são dons de Deus, dados somente a seus eleitos, eles não creem que Deus exercita a fé por eles, ou arrepende-se por eles. O pecador eleito, capacitado pelo poder de Deus, realmente se arrepende e crê por si mesmo. É aquilo que eu acabei de falar. A fé e o arrependimento são dados por Deus e nós os exercemos, não é algo que Ele mesmo faz no nosso lugar. Então, são erros que muitas vezes são colocados propositalmente ou não. Às vezes a pessoa de fato fez uma leitura rápida, teve um entendimento errado e chegou a essa conclusão, e às vezes é feito de forma proposital mesmo para fazer uma acusação falsa e tentar derrubar todo o sistema. Mas é importante que nós tenhamos em mente todos esses pontos e principalmente lembrar de todas essas bases bíblicas, que foram colocadas aqui, lembrar de tudo aquilo que foi prometido, que o próprio Deus falou, e agradecer a Ele por essa obra que foi Ele, do começo ao fim, por Ele ter nos resgatado e Ele assegurar a nossa salvação.